Olá, eu sou Marcos Valério XR, na noite de 18 de maio de 2021, e eu assisti, ou pelo menos ouvi, todo o depoimento do Ernesto Araújo na CPI. E não me foi muita surpresa, eu não esperava que ele fosse melhor do que foi. Ele não fala muito bem, gagueja muito, tem uma série de dificuldades lá, teve que mentir um bocado, né? Situação frequentemente constrangedora, ao ponto dele começar dizendo que não existiu nenhum atrito com relação à diplomacia da China, né? Não teve nenhum problema, para logo depois falar que sim, que ele recriminou o representante da China no Brasil por uma declaração que ele teria feito contra o nosso presidente, em resposta ao B3, né? E depois admitiu que pediu a saída, oficialmente, a saída do representante da China em Brasília, admitiu que nunca conversou diretamente com ele, e uma série de problemas que, em relação à má conduta, segundo ele, a má conduta desse representante que gerou essas questões, e ainda assim ele diz que não existiu nenhum atrito com a diplomacia chinesa. Ou seja, isso aí não é questão de opinião, né? Isso é questão de sanidade. O sujeito não conhece o conceito físico de atrito e a sua aplicação analógica às relações interpessoais. Quer dizer, então, que você repreender publicamente um representante no país estrangeiro, porque esse teria feito ofensas diretas ao presidente da República, se isso fosse verdade, é um atrito, né, meu Deus do céu? Então, o depoimento dele é claramente contraditório, não só esse, como em vários outros sentidos. No geral, também a CPI está meio bagunçada lá. Eu acho que quem bateu mesmo, quem foi mais assertivo mesmo, foi a Cátia Abreu. E logo depois dela falou também, esqueci o nome dele lá, mas também está mal organizado, porque, por exemplo, a Cátia Abreu falou demais, tinham que ter deixado ele responder depois da Cátia Abreu, tentar responder, né, para depois vir os outros. Então, de uma certa forma, eles acabam dando razão a alguns críticos, a começar pelo um lado DEM, que é o Rogério, não sei o que lá, que é um governista, que foi muito bem, ele faz colocações muito precisas, ele consegue atacar vulnerabilidades da acusação em si, né? E tem que tomar cuidado, porque é um camarada que é capaz de desarticular toda a estrutura que a CPI está tentando montar lá. E depois ainda chega lá o Flávio, lá fazendo aquela... Foi bem mais sensato que da outra vez. Mas apesar de tudo, está muito claro, né? Eu estou falando que essa CPI meio que é quase que inútil, porque tudo que nós precisamos, nós já temos. Não tem nada muito que se aferir de adicional, é só dar mais bandeira. Mas não é nada disso que eu quero falar. O que eu quero falar é o seguinte, é que o que eu perguntaria, se eu tivesse oportunidade, ao Ernesto Araújo. Na realidade, eu já tive contato com parlamentares, até com o pessoal da política, até porque para mim não é tão difícil. Eu posso ir lá até o Congresso Nacional, até conheço algumas pessoas lá, eu consigo chegar em algumas pessoas até. No caso do governo Bolsonaro, eu não quero fazer isso, porque tem um sério risco. Por exemplo, se eu topo com o diabo do Eduardo Bolsonaro e começo a discutir com ele, eu vou acabar sendo na porrada com esse desgraçado. Então, assim, tem um certo risco. Mas eu frequentemente vou lá no blog do Ernesto Araújo, né? Já deixei mensagens lá no blog Metapolítica, e todas as mensagens que eu deixei, eu falei basicamente a mesma coisa que eu vou falar agora. Ora, Ernesto Araújo, o senhor Ernesto Araújo se coloca como, desde o começo lá de seu discurso, como um opositor do globalismo. Ele quer combater o globalismo. Eu também, estamos juntos. E globalismo só pode ser entendido no sentido de um foco, um polo de poder mundial, um pequeno grupo, querendo governar o planeta inteiro, querendo influenciar, determinar os rumos do planeta inteiro. O globalismo não pode ser o planeta inteiro querendo se gerenciar. Não, tem que ser necessariamente um foco de poder querendo assumir o controle de todo o globo. Não tem como se conceber de outra forma. Então vamos lá, se é assim, está disposto a combater esse globalismo? Que raio de noção que a pessoa se alia a Estados Unidos e elege como principal inimigo, nesse caso, a China? Porque quem que é o globalista aí, meu Deus do céu? É uma civilização de 4.000 e tantos anos que nunca, mas nunca colonizou nada, nem atacou nada longe do seu território? Ou é um país resultado de colonização, de uma colonização de nível global, promovido pelo Império Britânico, um império de âmbito mundial, e esse país que hoje tem bases militares espalhadas no planeta inteiro, tem uma hegemonia cultural espalhada no planeta inteiro, invade países, tudo quanto é canto, está envolvido em tudo quanto é tipo de guerra, tem a Organização do Tratado do Atlântico Norte que serve para intimidar, impor sanções econômicas, impor ameaças militares, ao mesmo tempo que impõe sanções econômicas por meio das suas organizações.
e cuja produção cultural alcança o planeta inteiro, e nessa produção cultural estão ali todos os valores que são denunciados pelos globalistas, como as questões da neo-esquerda, do feminismo, do racialismo, todas as bandeiras LGBT. Então quem que é o globalista? Meu Deus do céu, é a China que é a globalista nessa questão? Não é os Estados Unidos, não? Onde os principais bancos mundiais estão lá, que controlam a economia global, que impõem o padrão dólar sobre o mundo, que determinam essas políticas. Todas essas políticas que o próprio Olavo de Carvalho aponta como políticas globalistas são todas geradas lá nos Estados Unidos, quando muitas vezes em Londres, uma pouquíssima participação de alguma coisa também da União Europeia. Assim, qual que é o tipo de deformidade mental que a pessoa tem que ter para achar que o inimigo aí está no Oriente, está na Rússia, está na China, quando os globalistas são todos americanos, e o pior, frequentemente do eixo sionista, incluindo Israel, e apoiam Israel contra a Palestina? Isso eu queria saber como que uma criatura dessas articula, porque evidentemente ele nunca colocou, eu nunca vi ele expressar um pensamento nesse sentido. A única coisa que ele faz é que ele combate o globalismo, ele tem lá todas as posturas contra essas ideologias concretamente que eu apontei, mas no final das contas ele está combatendo o comunismo. Então que raio? O globalismo é comunista? É? Será que a turma do estabelecimento financeiro norte-americano, de Wall Street, está querendo implantar o comunismo no mundo? É isso, meu Deus? É isso que vocês pensam? O que esse pessoal tem na cabeça, meu Deus do céu? O que eles entendem por globalismo? Aí eu fico naquela dúvida. O sujeito é um retardado mental mesmo? Tem essa deformidade cognitiva? Ou é só um hipócrita? Ou é só um hipócrita que trabalha em favor do globalismo, como faz Olavo de Carvalho, que eu já chamei de ombudsman do globalismo? O que é isso? É alguém que faz uma crítica interna, sim, está sempre descendo o pau, parece ter um inimigo, mas essa crítica é no sentido de aperfeiçoar. No fundo, ele trabalha para aquele mesmo sistema. Olavo de Carvalho faz isso. Está sempre descendo o cacete, lá dizendo isso, dizendo aquilo, mas no final ele apoia Estados Unidos, em todas as suas vertentes liberais. Ele apoia todas as políticas imperialistas norte-americanas que visam implementar o globalismo no mundo. Ele apoia Israel, que é quem implementa o globalismo no Oriente Médio. É isso que nós tivemos hoje, depondo lá, esse tipo de deformidade mental, ou essa deformidade moral de alguém que finge fazer uma coisa quando faz o exato contrário. Trabalha insistentemente para fortalecer aqueles mesmos agentes que ele finge combater, finge da boca para fora. Como se não fosse no governo dele que tivesse havendo todas as concessões, todas as submissões a um poderio internacional que é o globalista por excelência. Vai dizer que é quem? Que é a China? É a China que está querendo implantar a base militar aqui em tudo quanto é canto do mundo, para dizer para a gente o que a gente tem que fazer com os nossos costumes, dizer para a gente que a gente tem que aceitar determinadas vieses morais em consonância com a sua representante, em que é a Globo, por sinal, baba-ovo também desse mesmo sistema. Então, é a China que está vindo aqui impor a descriminalização do aborto aqui? Não são as fundações norte-americanas financiadas com dinheiro norte-americano, não. Não são as produções norte-americanas que vêm constantemente envenenando a cabeça das novas gerações, não. É a China que faz isso? E o desgraçado apoia tudo isso. Apoia, por exemplo, a hostilidade contra a Venezuela, que é um dos poucos países da América Latina que está livre desse assédio globalista. Então, o que nós temos aí é isso. Mas o que é? O que isso é de fato, realmente, na prática? Ora, o que isso na prática é o que eu já falei. O globalismo, com essa pretensão de um polo de poder que detém grande parte da dominância mundial, além de possuir essa proeminência econômica de controlar o padrão dólar, além de ter uma enorme hegemonia cultural que alcança o planeta inteiro, tem a maior máquina de guerra do mundo, envolvendo o planeta inteiro e sempre ameaçando todo mundo, querendo tomar tudo. Só que esse grupo, ele é muito esperto. Ele sabe que não faz muito sentido você, por exemplo, silenciar críticas aos seus projetos de poder mundial. Porque quando você silencia essas críticas, você tende a dar, principalmente quando isso é evidente, você tende a dar a elas uma maior credibilidade. De uma certa forma, aquele pária na mídia, aquele indivíduo que não tem voz, mas que com as poucas vozes que você deixa ele fala muito bem, ele se expressa muito bem, isso gera nele uma credibilidade. Você chegar e simplesmente cortar aquele camarada, como às vezes o pessoal faz por aí,
de simplesmente derrubar canais de pessoas que realmente são antiglobalistas fortes, como Alexander Dugin ou o Alan Soral, e eles perseguem, eles derrubam os canais do YouTube, derrubam as páginas do Facebook. Eles sabem que isso se tem que fazer quando o indivíduo é muito forte, mas os outros eles vão deixando. Sim, pelo menos por um tempo. O que eu acho mais genial de todos atualmente, brasileiro, que é o Pepe Escobar, ele não tem um canal no YouTube, porque se tiver, vão derrubar. Ele fala em vários canais diferentes. Só que essa estratégia, ela dá muito na vista. Qual que é a melhor forma de você neutralizar os seus inimigos se você for um globalista? O que os globalistas fazem para neutralizar os seus inimigos? Ridicularizá-los. O que os globalistas fazem nesse sentido é fazer com que o combate ao globalismo seja contaminado por uma legião de retardados mentais incapazes de distinguir os fatos mais básicos da realidade. E aí o que acontece? Esses imbecis sequestram para si a imagem desse combate. Enquanto nós temos mentes brilhantes denunciando todo esse sistema, essas mentes estão na obscuridade, enquanto os boçais são trombeteados em larga escala na mídia. Então, ao invés de nós termos lideranças mais perspicazes, mentes mais brilhantes sendo apontadas como os principais obstáculos do globalismo, eles põem um boçal, como Ernesto Araújo, em posição de destaque. Eles põem um animal, como o Bolsonaro, nessa posição de destaque, como se o combate ao globalismo se confundisse com essa coxa de débeis mentais. De uma certa forma, até o terraplanismo funciona nesse sentido. Eu gravei já um vídeo sobre terraplanismo, rápido, que eu ia até publicar antes, mas eu achei mais momento falar nisso agora, eu publico depois. Mas é que o propósito real por trás de um terraplanismo é basicamente esse, é fazer com que pessoas que desafiam o establishment, pessoas que questionam a hegemonia midiática e todas essas coisas, sejam confundidas com imbecis. Então, quando você começa a falar, começa a apontar uma série de imposturas que várias dessas organizações por aí têm, essas organizações de caráter global, inclusive a Organização Mundial de Saúde, que quando você faz esses apontamentos, as pessoas vão te tomar por um terraplanista, um retardado mental, porque é eles que estão aparecendo como se fossem os legítimos opositores desse projeto globalista. Aí você vê o que nosso distinto governo faz. Ele quer tirar o Brasil da OMC, Organização Mundial de Comércio, que nunca impôs sobre o nosso país nenhum tipo de exigência de comportamento, a não ser, claro, aqueles critérios básicos lá de comércio que todo mundo cumpre, que não é nenhum problema. E ele quer colocar na OCDE, que tem uma cartilha exigindo determinados compromissos e comportamentos de ordem perfeitamente globalistas, inclusive essas doutrinas de gênero aí. E dizem que isso é combater o globalismo, como se todos os países da OCDE não fossem países comprometidos com a OTAN, com a hegemonia de poder mundial, com o FMI, com o Fórum Econômico Mundial, que é quem financia, quem impõe todas essas políticas que os antiglobalistas fingem que combatem. Você vê o nível da hipocrisia desse pessoal? Mas aí, quando você vai, e como eu frequentemente faço, pego lá um documento oficial de um desses órgãos que demonstra o quanto que eles são farsantes dentro dos próprios documentos dele, como por exemplo esse aqui, né, que vou até linkar, que é do Fórum Econômico Mundial, que eu desmantelei aqui nesse texto. Quando você faz isso, você acaba sendo confundido com uma dessas bestas feras por aí. Vão pensar que você é um bolsonarista, vão pensar que você é um terraplanista, é um indivíduo da laia do Ernesto Araújo, um Olavete. Essa estratégia é brilhante. Essa estratégia é muito interessante. Porque até um Trump tinha um grau de sofisticação muito maior do que isso. Mas aqui aí nós vamos ter essa situação grotesca, onde você tem um bando de imbecis fingindo que estão preocupados porque a China vai nos espionar, ao mesmo tempo que baba ovo dos Estados Unidos, que já nos espionou, comprovadamente, já interferiu. E está interferindo o tempo todo, não só no nosso país, mas como todos os outros, para impor essas mesmas políticas que vocês estão reclamando aí. Isso é deformidade mental, não tem outra explicação, se não cognitiva, pelo menos moral. E muitas vezes, eu até sinto muito claramente, que o que essas pessoas dizem, às vezes elas estão sendo sinceras, parece que acreditam mesmo. E é por isso que eu digo que bolsonarismo é doença mental, não é força de expressão, não é porque eu não gosto, eu achei feio, chamo de doença mental. Não, eu posso defender isso tecnicamente, não vou fazer isso agora, posso fazer um vídeo mais aprofundado sobre isso, mas é você ativamente defender uma coisa que te prejudica, claramente te prejudica.
Essa é a nossa definição básica de loucura. É você não só tentar fazer uma coisa repetidamente, dando sempre o mesmo resultado, mas querendo ter um resultado diferente, como você também agir de determinada forma que você se prejudica, você causa sofrimento a si mesmo e você continua fazendo do mesmo jeito. Isso é um tipo de loucura, de uma doença mental. É exatamente isso que o bolsonarismo faz, como se não tivesse aí... hoje o dólar não tivesse muito maior, gasolina, o gás, a inflação não tivesse tudo muito pior do que quando eles iniciaram esse processo de destruição que eles promoveram. Esse processo, incluindo o processo golpista. Tem uma doença mental, uma deformidade moral e uma deformidade cognitiva aí. Mas assim, é basicamente isso. Então, é só mais porque fiquei ouvindo esse diabo desses depoimentos o dia inteiro, lá tendo que aguentar esse show de canalice, de fajutice, de imbecilidade, em parte também pelo pessoal que estava lá atacando, que eles não sabiam fazer uma abordagem muito clara, e quando faz muito pontualmente acaba sendo prejudicado pela própria dinâmica da CPI. Mas basicamente é isso, apontar que é uma completa hipocrisia. E o cara que hoje ainda acredita que esse governo serve em alguma medida para nos proteger desses males, tá louco, tá completamente louco, porque nesse momento a Damares, lá no tal do Ministério da Família, turbinou de um jeito inédito o maior instrumento de destruição do tecido social que existe, que é a tal da Lei Maria da Penha no Brasil, uma coisa completamente insana. E estava fazendo isso todo dia. E todo dia aparece um bolsonarista apoiando medidas cada vez mais extremas para combater uma violência doméstica completamente incompreendida e umas coisas que só fazem piorar. E estão aí, assumindo a frente dessa palhaçada. E tem um imbecil que acredita. Chega. Eu sou o Marcos Valério XR, na noite de 18 de maio de 2021. Obrigado por sua atenção.